Olá, virginiano, eu sou Júlio Clécio Elias, estou aqui para mais uma leitura intuitiva coletiva para você que é de virgem ou tem lua ou ascendente em virgem. Lembrando que essa leitura é atemporal, válida a partir do momento que você chegar neste vídeo e por se tratar de uma leitura coletiva, não vai ressoar com todos. Então você só fica com aquilo que ressoar com você, se não ressoar você solta para o universo que está tudo certo. Qualquer coisa, você dê uma olhadinha no seu signo ascendente ou no seu signo lunar. Talvez a mensagem que ressoe com o seu momento esteja em um desses signos, ok? Então, vamos para a leitura do coletivo de Virgem. E se você não é inscrito no canal, te convido a se inscrever, é a sua forma de contribuição para o canal, ok? Conto com a sua ajuda. Essa mensagem de hoje está se dirigindo para qual grupo de virginiano? Vamos lá. Seis de ouros, 6 pentáculos, 6 de ouros. É hora de retomar o controle de alguma situação aí, tá? Vamos entender que o 6 de ouros, o 6, né, traz aqui exatamente uma balança, colocando um equilíbrio. E essa balança interessante que tem aqui o formato de um pêndulo, né? Pendular uma direção, pendular uma estratégia, realmente saber a direção ou o movimento a ser feito, mas aqui está muito forte a energia de que observar exatamente a questão do valor. Porque essa justiça aqui com pentáculos, né, com ouro, com valor, é colocando exatamente a situação de valor numa balança. Realmente a situação aí está sendo justa para você, né? Ou não está sendo justa para você? Realmente existe essa questão de você estar sendo valorizado ou se valorizando perante uma situação ou não? Vale a pena colocar na balança e vale a pena analisar. E caso perceba que um lado está pendente, vale sim analisar a rota, pendular a direção onde quer ir. Eu vejo exatamente que aqui vejo um virginiano tomando controle de uma situação, sabe? Aquela situação onde você se sentia desvalorizado ou que a situação não estava favorável para vocês, onde vocês se entregavam demais e recebia de menos. O imperador é realmente tomando um controle, tomando exatamente sua posição, entendendo e compreendendo sua posição nesse período, nessa situação, nesse movimento. Porque o imperador é aquele que está exatamente no comando. E aqui, realmente entendendo o seu potencial, o seu poder, o seu valor e, principalmente, refletindo e analisando. Está sendo justo ou não está sendo justo? Para alguns virginianos, pode aparecer agora, nesse período, um dinheiro inesperado, alguma situação material inesperada nesse período, mas que não é inesperada no sentido de que é uma coisa justa. Se tratando exatamente do 6, é algo realmente que vocês merecem, que realmente é justo, mas pode ter ficado parado perante uma situação, seja de burocracia, ou simplesmente uma pessoa, digamos, não tinha condições de devolver o dinheiro, ou a quem pediu emprestado, exemplo, né? Então aqui vai ser o retorno também de uma quantia financeira, tá? Existe essa questão, para alguns também pode ser a ajuda nesse lado financeiro, nesse lado material, de uma pessoa realmente que tenha, digamos aqui, um status, poder, uma estabilidade, uma segurança naquilo que faz, tá? Então é um período realmente de observar essas questões do valor, mas lembrando o valor não só nesse sentido material,
mas no sentido mais amplo, no sentido realmente de valorização do seu tempo, da sua vida, da sua posição. Tá? Nove de Pentáculos. É realmente aqui, para quem está esperando até a questão de um valor mesmo, um valor em espécie, dinheiro, aqui mostra exatamente as coisas se equilibrando e a grande chance nesse período de realmente aparecer aquela quantia ou aquela situação que você vai ser valorizado. Aqui eu já vejo um virginiano realmente começando a se posicionar, realmente entender a situação compreender do seu valor. Situação essa que muito antes, por isso que a carta aqui, essa abertura com 6 pentáculos, muito antes talvez vocês não tomavam uma decisão ou simplesmente estava preso dentro de um contexto ou de uma situação mental que não fazia ou não favorecia vocês de perceber exatamente tudo que você é capaz, tudo que você já construiu, tudo que você é capaz de construir, né? Essa questão de você começar a realmente trazer esse valor no sentido pessoal de satisfação. Para quem está realmente é, passando por situações aí no lado financeiro, aqui é, né, complicado, aqui mostra que vai ter um grande movimento, tá? Grande movimento, muitos até tendo a possibilidade, né, lembrando que é uma leitura coletiva, possibilidade de rever até um valor que estava parado, ou para alguns até uma ajuda de alguém. Vocês começando a retomar um posicionamento, ou retomando a direção da vida, ou retomando a direção dessa parte financeira, dessa parte material. E eu vejo exatamente que aqui nesse 9, ele está indo também muito para essa questão do valor pessoal, ou para alguns, uma situação exatamente nesse lado financeiro, nesse lado material, que vocês estavam se sentindo presos, como fosse dependendo de uma situação ou dependendo de uma pessoa tomasse um posicionamento e esse valor dependesse exatamente de uma pessoa que tomasse um posicionamento, uma pessoa de autoridade, vocês se sentindo realmente de mãos atadas perante uma situação. Tá? Bastante favorável para quem tem processo exatamente em justiça, tá? Eu vejo aqui um virginiano realmente abrindo os olhos em algumas situações que realmente envolve essa questão de um valor pessoal, o 9, o número mestre, o 9 de ouros, realmente reconhecendo o seu potencial perante a sua trajetória, realmente reconhecendo aquilo que te dá prazer e usufruindo os prazeres que a vida pode proporcionar, sim, através dos bens materiais. Lembrando que essa história que dinheiro é sujo, isso é coisa de crenças. Era mais uma forma de deixar a pessoa limitada a uma condição. Tudo que existe vem de um Criador, um grande Criador. Nada se torna tão sujo como a forma do que é utilizado. E tudo que é utilizado para o bem, seja o seu próprio bem, para a sua própria satisfação, então gera energia de satisfação. O 6 também ele traz muito essa questão de você analisar. Realmente, não é a questão de você se sentir satisfeito ou de você pensar no seu prazer que isso seja errado, que isso é mais do que justo. E o 6 também traz essa questão de se é preciso ajudar alguém nesse período, nesse lado material, observar. Mas vamos levar também para outro lado, não só do material, do financeiro. Ajudar alguém nesse período tem que ser colocado na balança, porque aqui o 6 também traz essa questão de quem muito ajuda acaba atrapalhando.
ou seja, deixando alguém acomodado, não, a pessoa não valorizando, né? E ela ficando acomodada, ou seja, ao invés de realmente aquela ajuda fazer sentido perante a vida de alguém, acaba exatamente só prejudicando. O eremita aqui está mostrando exatamente que às vezes é o que acontece com o virginiano. Às vezes ele paga para ver, tá? Porque o eremita traz essa questão do autoconhecimento, do aprendizado perante as situações da vida, tá? Mas aqui nessa posição que ele está, é como se o virginiano acabasse passando por situações, ele passa de novo como se fosse mesmo, talvez melhorou, ou talvez a pessoa vai mudar, ou talvez, né, não tira o aprendizado de fato da situação, tá? Acaba sendo até um pouco, né, perdendo o controle de uma situação, exatamente porque não olha o aprendizado do que já aconteceu. O ermitão, usar a sabedoria da experiência. E isso é até como uma forma de realmente ter o controle, que ninguém controla nada, mas como se isso perdesse realmente o controle da situação, ok? Porque, ou que até pelo um excesso de confiança. Porque o ermitão traz essa sabedoria, sabedoria perante a vida, uma sabedoria, um homem velho, sabedoria pelaquilo que já viveu, pelas experiências que já viveu. Isso traz uma segurança exatamente em tomadas de decisões, tomadas de realmente onde se posicionar, ter o controle. Só que aqui, como ela nessa posição aqui negativa, é como se a pessoa se aprendeu perante a situação da vida, não está colocando em prática, não está colocando em ordem, não está se posicionando. É tipo, oh, digamos, referente a uma pessoa. Não, a pessoa vai mudar. É como se as experiências passadas não estivessem valendo. Ou o vigiano não está olhando exatamente as suas experiências passadas e perde exatamente a direção, o plumo da situação. Então, exatamente, é um período realmente de colocar as coisas na balança e analisar, porque tem as experiências de vida e ela já serve não como forma de castigo ou de punição, mas como forma de aprendizado. Ó, essa situação já se passou, realmente não foi satisfatório, o resultado não foi bom, foi desvalorizado e realmente precisa sim tomar um caminho diferente, um posicionamento diferente, tá? E aqui tá falando muito também por vigiando, tá mostrando aqui que está precisando ou olhar a vida mais no sentido filosófico, no sentido de autoconhecimento, alguns até no sentido mais espiritual. Existe a questão aqui de uma valorização, mas também existe aqui a questão de algo que não está, que precisa ser observado nessa questão, nesse período, da questão do valor, na questão do entender o que você está proporcionando, se é justo com aquilo que você está recebendo. Tá? E porque aqui traz essa questão de você olhar. Precisa a questão de um autoconhecimento, talvez um excesso de confiança, né? Ou simplesmente pagar para ver não está ajudando. E agora é um período realmente que a vida te coloca numa posição desses 6 para você fazer esse balanço.
fazer realmente esse balanço, esse movimento, que realmente faz parte da sua trajetória, do que realmente é necessário para você na sua caminhada e pelas suas experiências de vida. Aqui precisa exatamente de um autoconhecimento, ou de um estudo filosófico, ou se voltar para dentro de você pelo aprendizado da vida, ou para alguns até entrar no contexto mais espiritual. O ermitão não é muito de religião, é mais uma espiritualidade livre, de autoconhecimento. O Cavaleiro de Espadas, mostrando exatamente aqui que, voltando à questão do aprendizado, do conhecimento, da sabedoria, da comunicação, mas aqui é exatamente uma abertura, até para muitos, de uma forma de pensamento, de uma consciência, de realmente o aprender, o que realmente traz a questão de você se sentir valorizado e do que realmente faz você se sentir desvalorizado. Entender ou aprender ou compreender ou estudar, cavaleiro, mas aqui o cavaleiro traz uma ação, exatamente essa ação de que o que realmente tem valor para você, o que realmente está sendo justo para você, tá? E eu vejo exatamente que vocês vão tomar um posicionamento ou vão tomar um entendimento perante uma situação através do conhecimento, da sabedoria ou até de uma comunicação mais assertiva, né? A comunicação mais certeira, porque alguns aqui pode ser exatamente nessa questão da comunicação, da expressão, tá? Talvez a comunicação aqui, só falar sem a ação, porque cavaleiro é ação, é movimento, talvez só o verbalizar sem a ação não traz esse equilíbrio de realmente sentir que as coisas estão no seu devido lugar, tá? Precisa exatamente aqui de uma ação. E aqui também traz a questão do vigiando, uma ação para entender alguma coisa aí, né? Alguma coisa, por que que não está sendo legal, ou por que que está se sentindo desvalorizado em alguma situação, ou simplesmente não está tendo aquele retorno que gostaria, porque aqui eu vejo exatamente um virginiano já se sentindo pleno nessa questão material. Talvez aqui não é simplesmente você se sentindo realizado nesse lado, tá? Mas nesse lado mais espiritual, mais filosófico, tendo exatamente algo que deve ser observado. Sabe aquele sentido realmente para a vida? Do que está fazendo? Qual é a sua trajetória? Tá? Aqui já mostra também a questão dos prazeres, sim, ter os prazeres, mas isso para muitos não vão ter não vai preencher tudo, até porque aqui é o 9 de pentáculos e como negativo o emitão, o arcano maior. Vai ter um peso energético maior perante a situação. E aqui é muito aberto às novos aprendizados, novas experiências, novas comunicações e muito até recebendo notícias ou novidades referente à questão de valores, questão de dinheiro, de dinheiro monetário e simplesmente aberto à comunicação e a movimento de situações para ajustar ou equilibrar nesse período. Lembrando que é uma leitura coletiva, muitos vão estar falando exatamente nesse lado material especificamente, outro exatamente no lado desse valor pessoal perante qualquer situação aí na sua vida, tá? Abertura. Aí aqui traz principalmente olhar o aprendizado, a caminhada, o movimento, e aqui traz muito essa questão de fofocas, mas simplesmente aqui aprender
a não dar muita atenção para pessoas que falam que não traz um conteúdo realmente justo para a situação, realmente valorizando o que está realmente passando pela situação. Só aquele ponto de vista sem agregar nada, ok? A carta das sombras. Aqui nós estamos falando do Arcano 15, que em outros decks é a carta do diabo. E é isso. Acordar. Quando tem esse emitão aqui de uma forma negativa, é acordar e entender o direcionamento da vida, o jogo da vida, o que está realmente fluindo, o que está realmente sendo justo, o que realmente está sendo equilibrado para você, o que não está sendo, tá? Com esse 9 aqui de pentáculo, traz uma pessoa realmente que está se valorizando, mas aqui pode ser exatamente para muitos colocando o material no grande foco. Por quê? Porque são dois arcanos maiores aqui, numa posição, arrodeando exatamente essa questão de você realmente se sentir pleno e valorizado. Tá? Precisa exatamente um movimento de aprendizado e de entendimento. Aqui muitos até pode receber feedback de pessoas que realmente faça sentido, que realmente te aponte qual situação que precisa ser realmente acordado. Por quê? Porque a sombra mostra exatamente a pessoa que não está querendo olhar algum aspecto do setor da vida, né? Está dormindo no ponto. E no oculto da sombra, nós temos aqui a justiça, que é exatamente o 6 de pentáculos que abriu aqui com a carta da balança, com a balança, né? E aqui, de novo, exatamente essa balança. Ou seja, alguma situação aí, para que realmente você se sinta pleno, realizado, faça um grande movimento, é preciso exatamente analisar essa situação do que está sendo justo para você e do que não está sendo justo, né? Para muitos, é como se tivesse dormindo no ponto perante uma situação. Talvez não quisesse ver ou simplesmente não tinha dado a real importância para uma situação. Sabe, depois resolve. É exatamente o que estava vindo aqui nesse ermitão. Pagou para ver. E às vezes, realmente é preciso olhar o que tem nas sombras. Não é esconder, não é negar, mas acolher, que é uma parte sua. Talvez um desejo, uma ambição, ou um sonho que você pode querer esconder ou julgar errado. Mas olhar de uma forma, né, de uma forma mais justa, de uma forma mais equilibrada e realmente ver se faz sentido ou se não faz. Porque se fosse exatamente usando o número 15 do diabo, é como se isso aprisionasse você em uma circunstância que não está sendo legal. E realmente para que as coisas tenham exatamente um peso ou as coisas realmente possam sair desse processo, desse buraquinho de escuro, é preciso realmente analisar. Existe uma questão de justiça aqui, sendo justo. Para muitos até eu vejo vocês começando a focar naquilo que dá prazer para vocês, que realmente traga alegria, e isso vai fazer com que muitos se desprenda de algo que não estava querendo ver ou não dando a real importância. Mas não é dar a real importância, é realmente olhar com um olhar diferenciado, sem o julgamento, sem a condenação.
É tanto que essa justiça aqui nesse deck, ela não está vendada. É o momento de olhar para algumas coisas. Não deixar passar. Talvez o momento de acordar de uma situação. Para alguns, até entender por que está preso em algum contexto, seja no contexto familiar, um contexto de relacionamento, um contexto de amizade, ou um contexto profissional, por que não? Por que está sempre preso nesse contexto? Por que não olhar e entender o que exatamente você está negando? Porque, assim, na psicanálise, quando a gente usa muito isso, através, quanto a pessoa mais nega, parece que mais potente fica, né? Mais aprisionado fica naquela situação. Quando começa a olhar, a entender por que essas situações mexem com você, quais realmente os sentimentos, por que exatamente a motivação de negar ou de não querer olhar algo, aí as coisas vão ficando mais fácil de compreender e até de dar uma resposta diferente ou fazer um movimento diferente, acolher ou ressignificar. O Cavaleiro de Paus, o que é que ele está mostrando aqui? O movimento. Esse cavalo aqui está em grande movimento. Está falando o Cavaleiro de Fogo. E o que vem aqui exatamente é um virginiano acordando, tá? É como se talvez venha a sensação de ter realmente dormido no ponto em alguma situação e agora vocês fazendo o movimento. Mas esse movimento com o cavaleiro traz exatamente um movimento de inspiração, de realmente um aprendizado perante a situação. Ou seja, não tem como. A situação está mostrando que está sendo assim, assim, então pronto, é assim, assim que ela está, então não tem como mais se iludir. Aprender com as experiências, aqui vem uma questão de um grande movimento. Então é um movimento nesse período onde as coisas vão se trabalhar para que realmente você coloque algumas situações assim no seu devido lugar. Entender exatamente aquilo que realmente faz sentido para você, que tem valor para você e o que não faz. E principalmente vocês começando a se valorizar e acordando perante uma situação. Entender que não tem como mais negar algo. É realmente as experiências do passado já te mostram exatamente, né, que as coisas estão se repetindo ou estão exatamente na mesma situação com ou desvalorização, não, você não se sentindo valorizado. Né? E existe um movimento, sim, um movimento de aprendizado, de conhecimento, até um movimento que a intuição vai te apontar ou as experiências realmente da vida. Porque aí eu vejo aqui você já com movimento de ação. Aqui um desejo, uma inspiração perante o aprendizado, porque vocês vão estar exatamente com o espírito ou vão estar como louco, tá? Em busca de algo que faça sentido. Algo realmente que você se sinta bem, se sinta valorizado, não de uma forma só superficial, não de uma forma só de aparência, mas uma forma realmente interna. Tá? Para alguém que possa, por Virgínia, possa estar solteiro, ou até para quem possa estar em envolvimento, para alguns vai aparecer uma pessoa aí que pode mexer exatamente com as suas emoções, melhor dizendo, com o seu juízo louco, né? Com suas motivações de fazer realmente mexer com você.
Só que deve ser analisado, porque o cavaleiro, ele está em movimento, ele não está parado. Então, é algo que vai se movimentar. O louco, ele não vai raciocinar muito. Existe aqui a questão de vir um desejo e um impulso muito grande, bicho. Só que precisa sim ser observado as experiências e analisar. O louco, um arcano maior, realmente aquilo que vai acender um desejo dentro de vocês nesse período, de fazer um grande movimento na sua vida. É realmente muitos entender onde está sendo, realmente faz sentido, realmente onde tem valor e onde realmente não faz sentido, que está sendo desvalorizado. Para quem está solteiro, se prepara que pode exatamente aparecer alguém que vai mexer não só com as suas emoções, mas com sua cabecinha. E se tratando de cavaleiro de paus, que é o elemento fogo, espera primeiro o fogo abaixar ou diminuir para assim realmente tomar uma decisão mais concreta, ok? Apesar que de muitos aqui é um desejo de se jogar perante a vida, se jogar perante uma situação, ou seja, dormindo no ponto, ou esperando as coisas se resolver por conta própria, ou esperando exatamente o momento certo de agir, isso vai acabar. É o desejo realmente de agir, fazer acontecer, fazer a vida acontecer no agora. Tá certo? Então, Virgem, essa é a mensagem que temos para você que é de Virgem. Se você gostou, dê um like, se inscreva no canal se não for inscrito e até a próxima leitura e boa sorte. Tchau, tchau.